Colégio Parramax. Aulas de Geografia, sexto ano, dos dias 23 e 24 de março. Vamos falar, pessoal, da origem da Terra novamente. Com base na evolução do conhecimento, a origem da Terra aconteceu há 4 bilhões e meio de anos antes de Cristo. Esse período existiam-se muitos gases e muitos minerais, quentes e frios. A partir daí, surgem os primeiros seres vivos, como bactérias nos oceanos, em 3 bilhões e 300 bilhões de anos. Depois, em 550 milhões de anos, os seres vivos saem do oceano. Surgem aí as plantas, os dinossauros e a extinção dos dinossauros também. De 4 milhões até 1 milhão surgem os primeiros ancestrais dos seres humanos e as geleiras. Aproximadamente em 11 mil anos, geleiras diminuem e criam as zonas polares. Lembram das zonas polares? As Polo Norte. Agora vamos falar do tempo geológico, que é o tempo da Terra. É o tempo onde é a construção da história dos eventos naturais da Terra. Esse tempo ele é contado em eras. Primeiro temos a era pré-cambriana, onde houve a fase cósmica da Terra e faz parte de 87% do tempo geológico da Terra. Aí depois vemos para a Paleozoica, onde aconteceu algumas outras fases: a Cambriana, Ordoviciana. A Cambriana, pessoal, são a dos invertebrados. A Ordoviana são a criação dos peixes, não peixes como nós conhecemos, mas da época, peixes mais próximos. Os Silurianos são os grandes animais. O Devoniano apareceram algumas plantas terrestres. E o Carbonífero, que também é dividido em duas partes, uma na América do Norte, as duas são na América do Norte, na verdade, que são a criação dos anfíbios também. Isso a partir de 245 milhões de anos. Temos a fase Triássico, Jurássico e Cretácico, ou seja, quando apareceram os dinossauros. Então, em 245 milhões, aconteceu o aparecimento. E em 70 milhões, acontece já, nesse momento, a extinção dos animais, dos dinossauros. E depois nós entramos no terceiro ciclo, que é o Cenozoico, que temos o terciário, que são os mamíferos, e o quaternário, que já entra o desenvolvimento humano. Isso há 2 milhões de tempos atrás, ok? Agora, temos também o tempo histórico. Aí o tempo histórico, pessoal, é a construção da humanidade, a construção do homem, o que o homem fez pela Terra, pelo planeta Terra. Como? Alguns exemplos: surgimento do fogo, o surgimento da escrita, o surgimento da ideias do homem ter técnicas para produzir, criar viagens espaciais. Ou seja, o tempo histórico é a construção de cada indivíduo, a história de cada indivíduo, cada ser humano, ok? Olá, pessoal, espero que vocês tenham respondido já as questões. Aqui estão as correções das atividades da página 348. Primeiro, observe novamente a imagem das páginas 340 e 341 e escreva o nome dos planetas que fazem parte do nosso sistema solar, iniciando pelo planeta mais próximo do Sol. Lembrem-se: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno.
meu velho tio mandou Júnior saborear uns nuggets. Ok? Lembra dessa dica? Ok, pessoal. Segunda questão. As frases abaixo apresentam a cronologia da formação de nosso planeta. Ordene as frases enumerando na sequência em que ocorrem. Primeira. A Terra era semelhante a uma grande bola composta de minerais fundidos incandescentes. Próximo à superfície, esse material era pastoso e quente e se resfriou lentamente e solidificou, dando origem a grandes placas rochosas que formam a crosta terrestre. Número 2. Os vapores da água, decorrentes do processo da formação da crosta terrestre, formaram espessas nuvens que, ao se condensassem, ocasionaram chuvas volumosas. Na crosta, a água acumulada nas porções mais baixas do relevo deu origem aos primeiros oceanos do planeta. Número 3. Por volta de 550 milhões de anos atrás, seres vivos como estrelas do mar e trilobitas passaram a habitar os oceanos. No entanto, só cerca de 500 milhões de anos, algumas espécies de bactérias e fungos e algas passaram a se desenvolver fora da água. Número 4. O ambiente terrestre passou a ser habitado por algumas espécies de plantas, como as samambaias, e de animais, como as baratas, aranhas e escorpiões. Nessa época também surgiram os primeiros peixes vertebrados. Número 5. Extinção dos dinossauros. E número 6, surgem os primeiros seres humanos. Questão número 3. Observe a fotografia abaixo e depois responda as questões. Qual aspecto da paisagem remete ao tempo geológico da Terra e ao seu tempo histórico? Justifique sua resposta. No tempo geológico, pessoal, a estrutura do planeta surge com a paisagem que nós estamos vendo aqui há bilhões de anos atrás, com o relevo e com as montanhas, com a planície e as montanhas. E no tempo histórico? Vocês estão notando aqui a formação da comunidade, ou seja, da criação de uma cidade, usando técnicas de aprendizado ao longo do tempo, fazendo com que construam habitações, moradias, transporte e coisa e tal. Em grupo, se tem outros elementos em nosso planeta durante o tempo geológico e outros no tempo histórico. Se necessário, faça uma pesquisa em livros, revistas ou na internet. Tempo geológico, pessoal. Pode ser formação dos oceanos, da crosta terrestre, as cadeias de montanhas, tá bom? No tempo histórico, vamos lá, invenção da televisão, da internet, invenção de computadores, tá ok? Próxima página. 4. Escolha 2 elementos em nosso planeta. Um que tenha sido durante o tempo geológico e outro que tenha sido criado no tempo histórico. E façam parte da história da questão anterior. Desenhe nos espaços a seguir. Depois, pesquise em livros da internet a data aproximada da criação de uma delas e a sua importância no planeta. Pode ser, olha, tempo geológico, o Big Bang, os dinossauros, a própria evolução do homem, os terremotos, tá bom? Alguns exemplos de tempo histórico. A criação do fogo, o homem na lua, a descoberta de Santos Dumont, a própria internet. Ok? Então vamos lá, agora a correção da página 351. O que estudei? A forma arredondada da Terra é chamada forma esférica. Rotação é o movimento da Terra, que a Terra gira ao redor de si mesmo em relação a um eixo imaginário. O movimento que a Terra realiza do Sol é chamado translação.
As zonas térmicas se caracterizam de acordo com a distribuição de radiação solar sobre a superfície terrestre. Elas são classificadas em zona polar, zona temperada e zona tropical. Por causa da quantidade diferenciada de radiação solar que recebe, as estações do ano ocorrem de maneira oposta nos hemisférios norte e sul, ok? A Terra foi dividida em 24 faixas imaginárias, denominadas fusos horários. A Terra está localizada no sistema solar. As teorias mais aceitas afirmam que a origem do nosso planeta aconteceu há cerca de 4 bilhões e meio de anos. E por último, o tempo geológico refere-se ao tempo da história da Terra. E o tempo histórico é dos seres humanos, ok? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima aula.